Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h28 em Manaus. Polícia. Manaus fechou o primeiro semestre com redução no número de ocorrências de roubos e furtos de veículos. No período foram registrados 2.777 casos na capital, uma retração de 39,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os indicadores são da Secretaria de Segurança Pública. A recuperação de veículos avançou este ano. 1.387 motos e carros foram encontrados pelo sistema de segurança. De janeiro até agosto deste ano, 78 infratores foram presos pelo crime de roubo e furto de veículos aqui em Manaus. Dos presos, 59 foram em flagrante e outros 19 em cumprimento a mandados de prisão. Os dados são da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil, que indiciou 134 pessoas pelo crime nos últimos 7 meses. No último final de semana, a Polícia Civil trouxe para Manaus 74 veículos recuperados em operações em Parintins e na cidade de Juruti, no estado do Pará. Em junho, outros 72 veículos foram recuperados durante a operação no interior nas cidades de Urucará, São Sebastião do Atumã e Itapiranga. 6h30. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma movimentação tranquila nos pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro 28 de agosto, movimentação considerada das mais tranquilas. No pronto-socorro João Lúcio, 2 atendimentos. Uma pessoa foi vítima de agressão física, vítima foi brigar com parentes dentro do quintal do imóvel da família. Dentro do próprio imóvel, cunhado com cunhado se estranharam, foram pra peia, um levou a pior, levou a paulada e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, vítima também de agressão física, uma outra pessoa foi vítima de atropelamento por motocicleta. E também no pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra foi considerado tranquilo, entretanto uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de tiro, num possível acerto de contas. O homem deu entrada, foi jogado na portaria lá do pronto-socorro Platão Araújo com um tiro no rosto. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, movimentação tranquila também nos principais cantos da cidade. Um homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi preso ontem. Várias pessoas presas ontem e uma pessoa presa também no município de Iranduba. O Gleidson Soares Jardim, 33 anos, foi preso em flagrante com arma de fogo, muita munição e droga na residência onde ele morava, localizada lá no município de Iranduba. Mais uma grande ação da polícia. Parabéns aí aos policiais de Iranduba que conseguiram prender, tirar de circulação traficante armado que estava aí apavorando o município de Iranduba. Tá aí mais uma grande ação da polícia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora a movimentação do IML. E atenção, morte por afogamento. Um catador de latinhas deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo à noite de ontem. Ele reclamava de dores na cabeça. De repente, ele foi constatado que ele havia batido a cabeça, estava com um galo na cabeça, foi medicado, posteriormente liberado. Daí em diante ele subiu a Camapuã a pé, continuou a juntar latinha. Há quem diga que ele tomou uma no caminho e logo depois, Paulo Guerra, na entrada do conjunto Canaranas, ele caiu e afogou-se na lama. Ele se afogou no pequeno, aquele negócio que chama de rego. Ele caiu, ficou com a cabeça por lá um pouco e as pessoas achando que ele estava bêbado, ele estava se afogando na lama. Acabou aí se afogando no meio da rua, um catador de latinhas de aproximadamente 40 anos de idade. No bairro de São José, na Rua Marginal, um acerto de contas devido ao tráfico de droga. Um homem que estava caminhando pela rua Paulo Guerra, ele já devia a boca, estava envolvido com o tráfico de droga, ele estava procurando a morte. Quem se mete com droga está procurando morte, e dessa vez não foi diferente. Esse homem foi assassinado por um motoqueiro fantasma num possível acerto de contas. O
O crime aconteceu, repito, na Rua Marginal, no bairro de São José. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mistério. Morte no motel. Um homem de aproximadamente 35 anos de idade, sem portar nenhum documento que possa identificá-lo, entrou no motel no final da tarde de ontem e por lá ficou muito tempo. Daí a recepção começou a fazer contato se ele estava precisando de alguma coisa. Ele entrou no motel sozinho. Horas depois, não havia nenhum contato, daí sim chamaram a polícia para verificar o que estava acontecendo. O homem estava morto por enforcamento na suíte do motel. As primeiras investigações dão conta de que pode ter sido um suicídio. Outro detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã: esse homem consumiu muita droga, muito resto de droga estava lá por perto do corpo, em uma das suítes do Cobras Motel, ali na Avenida Djalma Batista. O homem foi levado agora há pouco. Os primeiros procedimentos de perícia técnica científica já foram realizados no local e esses mesmos procedimentos apontam como possível morte suicídio. O Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Dentre eles, um homem que estava bebendo com 2 mulheres casadas. Um dos maridos localizou a mulher pelo rastreador do celular e encontrou um homem de aproximadamente 60 anos de idade que bebia com as 2 mulheres. O marido dela deu-lhe um cepo no rapaz de 60 anos que deu entrada no pronto-socorro com diversos hematomas pelo corpo. Você que gosta de beber com mulher casada, principalmente nos shoppings da cidade, todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, primeiro pregão do mês de setembro, com os investidores ainda de olho no cenário eleitoral. O dia foi marcado ainda por feriado nos Estados Unidos e pela tendência negativa para os mercados emergentes, destaca a Reuters. A moeda norte-americana subiu 1,93% e foi vendida a 4,1505 no maior valor desde janeiro de 2016. O Ibovespa caiu 0,63% a 76.192 pontos. O IBGE divulga hoje dados de julho da produção industrial. Após tombo em maio, a produção industrial registrou alta de 3,1% em junho, maior alta da série histórica iniciada em 2002. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou nesta segunda-feira um novo ataque ao secretário de Justiça Jeff Sessions, acusando de colocar em perigo as chances de reeleição de 2 deputados republicanos ao apresentar acusações contra eles pouco antes das eleições congressionais. A tempestade tropical Gordon atingiu a ponta sul da Flórida com fortes ventos e chuva nesta segunda-feira e é esperada para se fortalecer para um furacão na próxima vez que atingir solo na região central da costa do Golfo dos Estados Unidos na noite de terça-feira, informou o Centro Nacional de Furacões. 6h42 em Manaus. A modelo australiana Sinead McNamara, de apenas 20 anos, foi encontrada morta em um iate na ilha de Califórnia, na Grécia. As informações são do jornal Daily Mirror da Inglaterra. O proprietário do iate é o bilionário mexicano Alberto Baiares. As autoridades locais ainda estão investigando o caso, por isso não há uma conclusão sobre a causa da morte da modelo. Seguidores de McNamara estão deixando uma série de mensagens em seu Instagram. Ela ganhou notoriedade por ser considerada uma digital influencer. A aproximação ao território japonês do potente tufão Jebi provocou nesta terça-feira o cancelamento de mais de 600 voos devido aos fortes ventos e intensas chuvas que a Agência Meteorológica Nacional já registra nas regiões oeste e leste do país. A expectativa é que Jebi, o 21º tufão nesta temporada no Pacífico, catalogado como muito forte pela Agência Meteorológica do Japão,
toque terra na ilha de Shikoku, no oeste, ou na península de Kii, por volta do meio-dia, no horário local. A pressão atmosférica detectada no tufão e as fortes rajadas de vento de até 216 km/h levaram o organismo a qualificá-lo como mais poderoso a chegar ao arquipélago nesta temporada e o mais forte em 25 anos, caso mantenha sua força ao tocar a terra. O Conselho Nacional de Justiça terá a última sessão sob a presidência da ministra Carmen Lúcia. Na pauta liminar de 2015, que garante a juízes estaduais aumento automático em caso de reajuste de salário dos ministros do STF. A liminar desobriga a aprovação de leis estaduais para a correção dos valores. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a suspensão da veiculação de propaganda eleitoral que apresente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT como candidato a presidente da República e determinou multa de R$500 mil para cada propaganda eleitoral veiculada no rádio em caso de descumprimento. Também foram suspensas inserções televisivas veiculadas pela coligação. Diante do desencanto com a política que vem sendo manifestado pelos eleitores brasileiros em pesquisas de opinião, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para incentivar o voto nas eleições de outubro. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você, diz o locutor sobre imagem de pessoas com dificuldade para fazer escolhas simples, como quais frutas comprar. Votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro, conclui a narração. Segundo o TSE, a campanha veiculada em emissora de rádio e televisão, bem como nas mídias sociais, visa sensibilizar os eleitores para a importância do voto como instrumento de participação do cidadão na definição do destino do país. 6h48. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu na tarde de ontem, em conversa com políticos do PT e advogados na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, escritório do PT, não antecipar a apresentação de Fernando Haddad como cabeça de chapa na corrida pelo Palácio do Planalto. A decisão foi tomada após 2 rodadas de conversas com petistas e advogados nesta segunda-feira na cela especial em que está preso desde abril, na capital paranaense. O PT estava dividido em relação a qual estratégia adotar. Lula optou por aguardar a apresentação de recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro da candidatura do ex-presidente, tendo como base o voto do ministro Edson Fachin. Nesta segunda-feira, a presidente do PT utilizou seu perfil no Twitter para dizer que o partido apresentará recursos judiciais cabíveis para defender a candidatura de Lula. E termina hoje o prazo de 3 dias para a defesa do ex-presidente Lula apresentar embargos de declaração ao TSE contra a decisão que negou o registro de candidatura. Mesmo detendo um acervo de 20 milhões de itens, o Museu Nacional custava muito pouco para o governo federal, especialmente quando seus custos são comparados a outros da máquina pública. Os 268,4 mil gastos pelo museu em 2018 até agora equivalem, por exemplo, a menos de 15 minutos de gastos do Congresso Nacional em 2017. Por exemplo, Câmara e Senado custaram 1,16 milhão de reais por hora no ano passado, segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, especializada em acompanhar os gastos do governo. Todos os dados relativos ao Museu Nacional nesta reportagem foram levantados pela BBC News Brasil por meio do CIAF. A comparação com o Poder Judiciário é ainda mais desfavorável. Os mesmos 268,4 mil seriam capazes de manter a máquina judiciária funcionando durante menos de 2 minutos em 2017. No ano passado, a justiça brasileira custou 90,8 bilhões, segundo o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. De tudo que foi gasto pelo Museu Nacional este ano, uma parcela muito pequena, 31.300, foi usada para manutenção física e reformas do prédio onde a instituição funcionava, no Parque da Quinta da Boa Vista, no Rio. A Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura considerou que o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro foi uma grande perda para o Brasil e para a humanidade. A tragédia foi comparada pelo chefe do setor de museus da entidade, Len Strong, à destruição das ruínas da cidade de Palmira, na Síria, pelos terroristas do Estado Islâmico. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro.
Pedido de recursos para o museu não previa sistema anti-incêndio. Folha de São Paulo. Lula já admite retirar a candidatura no dia 11. O Estado de São Paulo. Servidores vão ao STF para garantir reajuste de salário em 2019. Planalto Central, Correio Brasiliense. Vazam dados de 2 milhões de clientes da CIA. Valor econômico. Dólar fecha em R$4,15 com incertezas políticas e pressão externa. Estado de Minas. TSE suspende inserções do PT com Lula na programação de TV. Jornal do Comércio no Recife. PT processa Bolsonaro no STF por vídeo que sugere fuzilar Petralhas. Fortaleza Diário do Nordeste. Preço médio do litro de diesel sobe mais de 20 centavos na capital cearense. Aqui subiu 80 centavos. 0 hora de Porto Alegre. Mensagens sobre financiamento do BNDES em obras no exterior usa informações falsas. Brasil Econômico. Balança comercial tem superávit mais baixo para agosto em 3 anos. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, o Centenário Jornal do Comércio. Setor primário busca protagonismo no Amazonas. A crítica. Incêndio no museu, danos irreparáveis, tragédia nacional. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, a operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h30. Difusão.